Dá umas batidinhas aqui, ó, pra não fechar. Dá umas batidinhas. Faz uma percussão. Vai lá no bebê, faz também. Uma costinha, levantando. E aí traz a mão aqui, ó, fazendo uma leve pressão no braço. Desgruda a mão, faz uma massagem. Vai lá na cabeça, faz um cafuné. Oi, Camila, bem-vinda. Outra Camila, professora. Tem várias Camilas. Muito bem. Vou pausar um pouquinho a música. Então, gente, é só um comecinho, como eu falei, para a gente chegar, né? Para a gente se sentir um pouco mais confortável e mais presente. Acho que uma das coisas que eu gosto muito de trazer sempre para a aula é isso, né? A gente estar aqui de mente e coração entregues. Então, estou muito feliz em apresentar a Camila aqui para vocês hoje. Camila Leal é psicóloga. Conheci ela nesses caminhos da vida da maternidade. Ela desenvolve um trabalho lindo na Casa Ângela como voluntária. Para quem não conhece, a Casa Ângela é uma casa de parto aqui de São Paulo. E a gente se conheceu, acho que nesses eventos, né, Camila, de mães e tal. Eu lembro de você na Casa Moara também, a Camila já fez aula da dança materna comigo. E fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. E aí vou passar a palavra para você agora, para você falar um pouquinho mais do seu trabalho e da sua proposta para hoje. Obrigada, Amanda, pelo convite. Obrigada a todas as mães por me darem a oportunidade de falar. Eu de verdade espero contribuir para vocês. Eu comecei a trabalhar, eu sou psicóloga desde 2006, mas eu trabalhava na área de recursos humanos. Peraí, tem gente esperando para entrar. E eu trabalhava na área de recursos humanos. São duas pessoas, Thaís de Lu. Boa tarde, sejam bem-vindas. Eu estou na apresentação. A Amanda fez um alongamento para a gente agora. E eu estou aqui me apresentando para quem chegou agora. E eu ficava me perguntando, né, por que porque é tão... Amanda, vai me ajudando, tá? Enfim, nesses controles. Qualquer coisa você fala alguma coisa aí que eu acho. Eu ficava me perguntando, né? Por que minha vida está mudando tanto se minha filha nem está aqui no meu colo ainda, né? Meu relacionamento com meu marido mudou muito durante a gravidez. E eu me sentia numa plenitude maravilhosa, tal, super poderosa, e meu marido enchendo meu saco, enfim, eu falo, o que está acontecendo? E eu comecei a estudar isso tudo. E quando minha filha chegou, as coisas se complicaram mais ainda na minha vida e eu segui estudando o porquê isso tudo ocorre. E aí fui para a Casa Ângela, ofereci meu serviço voluntário lá, então eu estou na Casa Ângela já vai fazer 3 anos. Participo lá do grupo Meu Bebê, que é orientação para os pais, né, para a família, com orientação com base na pedagogia Waldorf e na Pickler.
faço o atendimento psicológico para as mães lá, junto com a Natália, que é uma pessoa que me orienta e me guia muito nos meus conhecimentos da antroposofia, da pedagogia Waldorf e da Pickler. E aí, com as coisas foram acontecendo, eu criei o meu grupo de mães, que é o Amadas. Eu faço roda de pós-parto no meu consultório. E também a gente está sempre se falando por um grupo de WhatsApp. Inclusive, estão todas convidadas. Se alguém quiser participar, Amanda participa, né? Então, lá a gente se ajuda bastante. Faço pré-natal psicológico, faço atendimento da família com o bebê, só da mãe com o bebê, então, casos de depressão pós-parto, muito comum, enfim, das angústias que vêm aí no puerpério. E também trabalho com desmame, né? Eu tenho um programa junto com a Bárbara, que é uma consultora de amamentação, que também trabalhou na Casa Rangel por muitos anos. A gente faz um trabalho de orientação para desmame gradual. Inclusive, a gente, nesse final de semana que vem, a gente vai fazer o módulo do desmame noturno. E eu participo também de uma ONG que se chama Bicari, que a gente atende gestantes e puérperas em situação de vulnerabilidade social. Então, sempre que vocês tiverem alguma mãe que não tenha condições de pagar esse atendimento psicológico, peçam para entrar em contato comigo, que eu faço esse encaminhamento para essa ONG. Bom, eu também faço uma formação que é de educador parental, que é na ANEP, que é a Associação Nacional de Educação Pré-Natal. Então, essa sou eu. Vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre os ritmos, os ciclos que ocorrem aí na vida. E para dar o tom do nosso tema, eu vou compartilhar com vocês uma música que eu conheci, né, junto com a minha filha, que é o Vai e Vem das Estações do Palavra Cantada. Eu vou compartilhar aqui a tela para que vocês possam assistir comigo. Um pouquinho. Vocês estão vendo já? Está aparecendo para vocês? Tá? A tela? Agora apareceu, Camila. Então, vou apertar o play. Mas não está saindo o som. Estão ouvindo? Sim. Tá sem som. Tá sem som? Uhum. Não, peraí, vou colocar no meu celular. Acho que é mais simples. E agora, vocês estão ouvindo? Sim. Vou colocar aqui no começo. Prestem bem atenção na letra e nos desenhos, né, na ilustração.
Poxa, a internet não está ajudando. Deixa eu só conseguir fechar aqui. Espera um pouco. Vocês já conheciam essa canção? Tá? Eu não estou vendo as pessoas, está aparecendo só os nomes. Então, querem fazer Já já? conhecia. A gente usa bastante palavra cantada nas aulas. Para mim era uma música bem gostosinha também, bem conhecida. Gostoso. Eu não sei se vocês foram percebendo, assim, então, quando fala do verão, uma expansão, né, de cores, de alegria, até o tom da voz dela é mais aberto. Aí quando fala do inverno, eu esqueci o nome do cantor, mas ele se fecha um pouco, é uma voz rouca, né, vem chegando de mansinho o inverno. Então, e no final, o ciclo, né? Eles dão as mãos, as estações dão as mãos e giram, né? Esse é um ciclo que se repete todo ano na natureza. E se a gente for olhar, esses ciclos, eles acontecem em tudo, né? Nós temos aí o ciclo dos planetas, o ciclo da Lua, as estações do ano,
as épocas, né? Por exemplo, as épocas das frutas, né? Elas dão naquela determinada época. Agora a gente está acabando a época do caqui e da laranja aqui onde eu vi que estão acabando as laranjas também no pomar. Então, temos ciclos que se repetem, temos ciclos semanais, ritmos, né? Diários, semanais, mensais, bimestrais, anuais. E quando a gente olha para o pequeno também, né? Nós também temos, né? O nosso ciclo. A gente tem o nosso ciclo menstrual, a gente tem o nosso ritmo cardíaco, né? Que ele tem a todo momento que continuar esse ciclo. Uma hora finaliza quando a gente encerra a nossa estadia aqui na Terra, mas temos um ciclo também cardíaco, respiratório. Então, se a gente olhar para tudo, para esses ciclos, eles têm um ritmo, né? E aí é mais ou menos nisso que eu vou entrar, assim, porque tendo ritmos fora e dentro de casa, quando a gente tem uma base dentro da nossa casa de um ritmo adequado, a gente consegue ir para outros ritmos da terra, de outros ambientes, com muito mais fortalecidos. Por isso a importância desse ciclo, da rotina para o bebê. O bebê, quando ele chega aqui para a gente, ele chega sem ritmo, né? Ele dorme de dia, acorda à noite, tem a livre demanda, né, que a gente faz para ajudá-lo por não ter esse ritmo, né? Na hora que ele sente fome, a gente alimenta. Então, com o andar da nossa casa, ele vai sentindo, ele vai aprendendo e conhecendo os ritmos aqui da Terra, né? Por isso que é importante uma casa com ritmo, para que esse bebê tenha uma base, um norte, uma referência, né? E como que a gente vai mostrando isso para o bebê, né? Então amanhece o dia, a gente abre a janela, a gente fala, a gente conversa. Quando vai anoitecendo, a gente vai fechando a janela, vai apagando as luzes, conversa mais baixo. Então, aos pouquinhos, a gente vai mostrando o ritmo aqui da Terra para o bebê. E conforme ele vai crescendo, né, o banho vai entrando, a gente percebe onde que é melhor o banho para aquele bebê. Eu prefiro, e para a mãe também, né, onde que casa melhor para aquela família o banho de manhã ou à tarde. E aí vai adequando as mamadas, né? Tem mamãe que não se adapta à livre demanda, tem mãe que se adapta. Então, vão se fazendo esses ajustes para que essa família tenha um ritmo mais adequado e mais tranquilo. E aí, a rotina, né, que a gente sugere para todas as famílias é que tenha esse ritmo de acordar com o sol nascendo e dormir com o sol se pondo. E o bebê não tem esse ritmo, é natural isso mesmo. E a gente pode fazer isso por ele, né? Para que ele sempre aproveite as forças da natureza que vem com o sol, principalmente. Então, que ele acorde com o sol e aproveite toda essa claridade, essa energia que o sol nos traz e que ele durma com o pôr do sol. É isso que a gente sugere. E aí, como que a gente faz isso, né? É a rotina do sono. Então, né, vai chegando o finalzinho da tarde, o banhinho, o ritualzinho do sono que cada família estabelece. Mas o bebê, ele nunca vai chegar para a gente falar que quer dormir às 6 da tarde. A gente que vai apresentando isso para ele. Eu lembro quando foi com a minha filha, a gente começou fazendo isso às 6 da tarde, ela ia dormir às 10 da noite, né? Foi bem exaustivo, mas depois que a gente conseguiu instalar, foi muito valioso, assim. Vai dando 6 horas da tarde, ela já vai ficando, né, mais cansadinha, a gente faz o processo do sono. Então, eu não preciso ficar correndo atrás dela, já tá tarde, você precisa dormir. Então, isso foi trabalhoso no começo, mas foi muito importante para a gente na nossa casa e para as famílias que eu atendo, eu também percebo o quanto é importante.
Gente, vocês estão me ouvindo? Uma pergunta? Pode interromper durante a fala para fazer pergunta, tá? Camila, acho que isso que você falou é importante, de repente, reforçar esse ponto que a rotina não é de uma hora para outra, né? Que a gente consegue antes da quarentena, né? E que aí agora esse ritmo pode ter mudado. Aqui em casa eu senti um pouco isso. A gente acordava mais cedo por conta da creche, que ela já, né, minha filha já tem 3 anos, então ela vai para a creche. A gente acordava bem cedinho, ia para a creche, então consequentemente ela também dormia mais cedo. E agora com essa mudança, eu estou sentindo que o ritmo inteiro da casa atrasou, vamos dizer assim, né? A gente está dormindo mais tarde e acordando mais tarde também. Uhum. O ritmo, ele não pode nos escravizar, né? Ele tem que ser como o ritmo da melodia mesmo. As demandas da casa, vocês continuam acordando, tomando café, almoçando, trabalhando, brincando, né? Tendo a rotina de vocês. Só que ela está começando mais tarde, né? Então, nós temos que ter essa flexibilidade com o ritmo. Assim como a primavera, ela não chega sempre lá no dia determinado. Ela pode chegar um pouco antes, um pouco depois, uma parte antes, uma parte depois. Existe uma flexibilidade na natureza, e essa flexibilidade existe para a gente também. Porque senão vira uma escravidão. E não é essa a intenção. A intenção é nos ajudar a viver de uma forma mais tranquila com as atividades que nós temos ciclos, que elas são repetidas. A intenção é essa. Pô, ficou. Atendeu a sua dúvida, Amanda? Sim, sim. Sim. Desde que a minha filha nasceu, a gente vem com essa ideia, né, de tentar propor uma rotina saudável, né, os horários ali parecidos. Eu acho que ajuda até para minha organização, né, ali fora do expediente maternal, porque a gente também precisa, né, ainda mais agora trabalhando de casa. Algumas mães acredito que aqui também já estejam trabalhando também. Então, estabelecer esse ritmo, acho que organiza o dia para que a gente também tenha um tempinho ali, ou no começo, por exemplo, às vezes eu acordo antes dela, porque eu quero, por exemplo, pratico yoga, então às vezes eu quero fazer minha prática de manhã, e aí eu acordo um pouquinho antes dela, porque eu sei mais ou menos o horário que ela costuma acordar. Ou então, se tem alguma coisa que eu preciso fazer de trabalho, de concentração e tal, eu espero ela dormir para poder fazer isso depois. Então, isso ajuda, acho que, a estabelecer o ritmo do dia, assim, e os horários que você tem também de flexibilidade. Às vezes o bebê ainda tem uma soneca, né, de tarde. Aqui já não está tendo mais. Na minha casa também não. Mas é isso mesmo, né? Sobra um tempo para a gente se encontrar também, né? Quando a gente consegue estabelecer a rotina. O meu tempo de descanso, o meu tempo de leitura, de estudo ou de trabalho é à noite, principalmente, depois das 7 que eu consigo pôr ela para dormir. Então, quando a gente fala a importância do ritmo para a saúde mental, é um pouco disso, né? De uma mãe que consegue, dentro dessa rotina, ter um tempinho para você, para ela mesma, se cuidar. E aí, conforme o bebê vai crescendo, a gente consegue estabelecer essa rotina, né? Então, acorda, geralmente no mesmo horário, toma café, escova os dentes, tira o pijama, vai brincar, depois toma um lanchinho, depois brinca de novo, depois almoça, aí tem a rotina da tarde. E como que a gente pode fazer para que a criança, que a gente não tem que ficar falando, a gente até pode falar, né? Ah, então agora você tomou café, você vai escovar os dentinhos, tirar o pijama para poder brincar. Mas a gente também pode fazer isso com as crianças com músicas, né?
Então, quando acorda, canta a música de bom dia, que tem aquela da Fazendinha, eu acho uma graça aquela bom dia, o sol já nasceu lá na Fazendinha, que fala um pouco da natureza também. Então, assim, quando acorda, é uma musiquinha de se abrir, né? Quando vai comer, a musiquinha da refeição. A gente vai cantando essas musiquinhas também, a criança, o corpinho dela já vai sentindo as sensações que aquela música, que aquele tom e que aquelas palavras da música orientam. Então, a música nos ajuda muito no estabelecimento da rotina. Ajuda não só a criança, porque eu atendo muitas famílias que não têm uma organização, que têm muita dificuldade de se organizar. E a música ajuda até a família a entrar naquele ritmo também. Então, uma dica aí para essa instalação da rotina. E liberta, né? Você não precisa ficar falando para a criança, vem almoçar, vem almoçar. Você canta a música, a criança já vai entendendo que é a hora do almoço, né? Então, é muito mais leve para a gente atuar cuidar dos nossos filhos dessa forma. E com o passar do tempo, eles internalizam. Eu não sei quem já vivencia a rotina, mas vai chegando o horário do almoço, eu estou fazendo almoço. Antes a minha filha ia para a creche também, mas agora, na pandemia, vai chegando o horário do almoço, ela já vai sentando ela vê eu preparando o almoço, tudo. Eu acredito que o corpo dela já tem essa memória de que está na hora do almoço, ela vai chegando e sentando na mesa. Né? Então, a criança internaliza isso e vai vivenciando, vai entrando na atividade sempre que a gente precise falar. Creche acontece muito isso. Às vezes acaba o horário do parque, as crianças já começam a entrar para a sala sem a professora ter que falar, né? Porque eles fazem sempre isso no mesmo horário. E não precisa ser sempre a mesma brincadeira, né? Mas é sempre o mesmo horário. 5 minutos antes ou 5 minutos depois, mas tem esse horário. Então, o relógio biológico da criança vai entrando nesse ritmo também. E dentro dessa rotina, acho que é legal falar para vocês que existem momentos de expansão e de contração, assim como na nossa respiração, né? Quando a gente puxa o ar que a gente expande, quando a gente solta o ar que a gente contrai. Na rotina da criança também tem isso, momentos de expansão e momentos de contração. Então, quando ela vai brincar no quintal, quando ela está dançando, quando ela está cantando, são momentos de expansão, né? Quando ela está mais agitada, brincando de bola e tal. É um momento onde ela se expandiu. E depois desse momento é um ciclo, né? Aí ela desce e vai para um momento mais de contração. Então, existe um momento onde ela vai ler, onde ela vai observar muito você, onde ela vai te ajudar a lavar a louça, não sei a idade dos bebês aqui, mas enfim, onde ela vai observar mais a mãe, onde ela vai pegar um objeto, contemplar as coisas. Então, esse momento é um momento mais de contração. Então, se a gente percebe que existe isso, essa oscilação durante o dia, que uma criança ela não pula o dia inteiro. Ela não pula o dia inteiro. Se você observar, ela tem um momento onde ela fica lá na cabaninha dela, onde ela fica brincando com a bonequinha, mais introspectiva. Se a gente consegue entender que tem Os esses... bebês aqui... Ah, desculpa, cara. Fala, por favor. É que eu ia dizer que essa turma é dos bebês menorzinhos ainda, dos bebês de colo ainda. Mas eu acho que uma coisa bacana, talvez, de acrescentar seria essa inclusão, mesmo com o bebê pequenininho, a inclusão na rotina da família, né? Dele, até para eles já ir se acostumando, porque isso, a rotina é uma coisa que a gente vai criando, né? Ela não dá para de repente falar assim, amanhã, a partir das 2 horas, a gente vai começar a fazer assim, porque não funciona, né? Mas eu sempre senti isso, assim, nas aulas da dança materna, até a gente tenta seguir um roteiro, vamos dizer assim, que não é exatamente padrão, fixo, firme, vamos dizer assim, mas a gente segue um roteiro da aula para que o bebê também entenda os momentos, né? Então ele sabe que a gente vai começar com ele
fora do colo, para a mãe poder se alongar, depois ele vai sentir o toque através da massagem. Então, os bebês que fazem as aulas já por um tempo, a gente percebe que eles já se adaptam ao ambiente. Então, quando ele chega, ele sabe que ele não vai ficar no colo por um pouquinho e tudo bem. E aí, né, tem sempre aquela inquietude da mãe no começo, de tipo, mas ele não vai ficar, ele não gosta do chão, ele só quer ficar no colo. Então, é ir adaptando aos pouquinhos e entendendo também o que serve para vocês, o que não serve para vocês, né? Aqui, como eu sou mãe solo, eu acabo quase que obrigatoriamente, vamos dizer assim, envolvendo ela nas coisas que eu tenho que fazer, né? Mas então, sempre foi assim. E aí eu acho que é uma forma de você conseguir também equilibrar, né? Dar atenção para o que precisa ser feito, a comida, né? A casa para arrumar, sei lá, e dar atenção para o pequeno ali que está te pedindo também, solicitando. Perfeito, Amanda, perfeito. Assim, trazer esse bebê, porque aí ele vai entrando na rotina que essa mãe estabelecer, né? Então, a gente acordou, mamou, a mãe vai escovar os dentes, vai pendurado no sling, ou você vai ficar um pouquinho aqui no tapetinho, do lado da mamãe, enquanto a mamãe escova os dentes. Isso, né, a gente pode ir falando para esse bebê, né? Então, agora a mamãe vai preparar o almoço, eu vou por você aqui no chão. Legal. Ensina assim, Amanda. A gente pode pôr o bebê no chão e falar, olha, num tapetinho de EVA, enfim, forrar com a mantinha. E falar, a mamãe vai preparar um papá gostoso, vou comer saudável, porque depois você vai mamar essas vitaminas. Então, a gente pode ir falando para a criança o que a gente está fazendo, né? Porque aí ela vai ficando segura de que está tudo bem, né? A mamãe está ali longe de mim, mas eu estou aqui, do lado dela, ela está conversando comigo, ela está fazendo esse papá. E aí, conforme o bebê vai crescendo, quando chega na fase Tem bebê de 6 meses, aí já, na introdução alimentar. 8 meses aqui. 8 meses. Mais alguém que já já passou ou começou a introdução alimentar? Vai fazer 8 meses aqui também. Também. Não sei se... Mas, enfim, quando a gente começa a introdução alimentar, né? Quando a gente vai preparar a comida, a gente pega um chuchu, lava bem, ou pega uma abóbora e deixa lá para a criança conhecer, né? Então põe lá, lava e põe lá no tapetinho. Olha, hoje a gente vai comer abóbora, olha como ela é. Dá para essa criança, para ela brincar com essa abóbora também, né? Porque ela vai entrando no ritmo, né? Que essa casa faz comida, né? A deusa dela, que é a mãe dela, está lá preparando um papá para ela. Então, isso vai acalmando esse bebê, ele sabe o que está acontecendo. Mesmo ele não estando nos braços dessa mãe, ele sabe, essa mãe está verbalizando para ele o que vai acontecer. E com o passar do tempo, a musiquinha na introdução alimentar também é muito recomendada, muito útil. E aí, com o tempo, esse bebê vai mudando a rotina dele, porque ele vai crescendo e vai se adaptando nessa rotina da casa. E o bebê, de até 1 ano e meio, ele vive mais, quando eu estava falando de expansão e contração, esse bebê ele fica mais na contração. É importante, porque até 1 ano e meio, o bebê ele está conhecendo o corpo dele, está conhecendo as mãozinhas, está conhecendo o pezinho, está aprendendo a fazer movimentos. Então, ele fica mais centrado nele mesmo. É importante que isso ocorra, que ele não tenha tantos estímulos, né, como TV, som, externo, que ele possa ter esse tempo livre para ele. É importante que ele tenha esse tempo livre para ele se conhecer, para ele entender que se ele puxar um bracinho, puxar outro bracinho, dobrar uma perninha, que ele consegue virar. Então, o bebê até 1 ano e meio, ele está num período mais ainda de contração e a gente proporciona ambientes mais tranquilos para que ele possa
seguir nesse desenvolvimento, tá? E conforme ele vai crescendo, vocês vão perceber que vai ter essa oscilação de expansão e contração. Por que eu estou falando essas coisas, a importância assim, da rotina, do ritmo, do ciclo, né, da vida? Porque isso gera nesse bebê uma confiança, né? Ele não precisa ficar pensando se ele vai ter comida aquele dia, se ele vai ter mamar, se a mãe dele vai estar ali ou não. Ele está seguro, ele sabe que aquilo vai acontecer. Para os bebês enfim, para os recém-nascidos, os bebês bem novinhos, até, enfim, pelo menos uns 6 meses, é muito bom que esse bebê fique em casa, né? Eu sei que a gente fica muito cansada de ficar em casa, mas que a gente não saia toda hora, mesmo com o bebê no sling, que a gente não saia toda hora. Porque quando a gente muda muito a rotina, a gente quebra essa possibilidade do bebê aprender esse ciclo, essa rotina, esse ritmo dessa casa. Então, eu sei, moramos em São Paulo, temos que trabalhar, a vida é puxada pra caramba, mas se a gente puder fazer isso, é porque o bebê ele não é muito respeitado pela sociedade, né? Assim, a licença maternidade é muito curta, né? A gente tem que voltar a trabalhar antes, o ritmo é muito puxado, mãe solo também tem que dar conta de fazer um monte de coisa. Mas é importante que a gente proporcione para um bebê muito novo uma rotina, para que ele se sinta seguro, né? O bebê que ele não tem muita rotina, ele fica muito irritado, ele fica muito ansioso. E aí é muito mais difícil a gente se desenvolver dentro dessa ansiedade, dessa agitação, né? Isso vai continuando para o resto da vida dele, tá? Teve uma coisa, Camila, que eu aprendi inclusive lá na Casa Ângela, que está relacionada à comunicação também desde muito cedo, né? Essa coisa de você falar para o bebê, né? O que está acontecendo no dia, ou o que você está programando. Peraí, filha, a gente já vai. Tem gente querendo um lanchinho aqui já. Espera, mamãe, daqui a pouquinho pega. Então, esse horário eu sei que, por exemplo, é a hora do lanchinho dela. Então, a gente eu tento fazer isso, né, no dia a dia, e desde muito cedo, assim. Então, no momento de trocar a fralda, eu pegava ela e falava, olha, mamãe vai tirar a sua fralda, porque às vezes, né, o bebê tá lá, né, viajando ali, conhecendo a mãozinha dele, de repente, você pega o bebê, aí tira a roupinha, daí fica frio, e aí fica uma loucura. Então, tentar antecipar um pouco, né? E eu acho que o que eu falei no começo da aula, da gente estar presente, isso ajuda muito também no nosso dia a dia. É óbvio que a gente tem, né? Todo mundo tem suas questões, suas coisas para pensar, a correria aí do dia a dia, mas o quanto você está prestando atenção no que está acontecendo ajuda você a entender o problema, né? Porque às vezes, principalmente os bebês menores que ainda não falam, você tem que identificar o que é que está acontecendo, né? O porquê é daquela irritação, por que ele não está dormindo. Então, prestar atenção nos momentos para tentar entender através da não verbalização, né? É muito difícil essa fase ainda que o bebê não fala. E aí acho que isso me ajudou a entender um pouco. Então, eu ia avisando do que estava acontecendo, mesmo antes dela começar a comer. Então, eu estava lá cozinhando, e aí isso que você falou é muito legal, de ir apresentando as coisas, né? Brincando com os potes da cozinha, com a colher de pau, porque acho que se sente parte, né, da família, ali, da rotina. Isso mesmo. Que ele possa circular nessa cozinha, nos ambientes dessa casa, né? É a casa dele. Ele tem que conhecer essa casa toda para depois conhecer o mundo, né? Ele tem que estar firme ali, conhecer os ambientes, conhecer os objetos, ter liberdade para ir viver dentro da casa dele, né? E conversar com os bebês, gente. Os bebês podem conversar na próxima gestação desde a barriga, né? Assim, os bebês nos entendem, nos entendem.
eu presenciei, o meu irmão conversava muito com a minha sobrinha na barriga. Ele falava, papai chegou. Ele sempre falava assim, papai chegou. E ela mexia na barriga. Quando ela nasceu, a gente estava lá no hospital, não foi um parto humanizado, nada dessas coisas, foi uma cesárea agendada. Mas quando ela nasceu, que estava lá no quarto, ele falou isso para ela, papai chegou. E ela virou o rosto para ele, olhou para ele. Então, os bebês, eles nos ouvem, eles nos entendem, eles sentem o afeto que vem na nossa voz. Isso acalma uma criança, né? Isso dá confiança de que esse mundo onde ele está chegando é bom, de que tem alguém esperando por ele aqui, de que tem alguém olhando por ele. Então, conversem com os bebês. Tá? Quando eu estava me preparando para falar com vocês, eu pensei num exemplo que coubesse aqui. Aí eu pensei na música, né? Quando a gente fala de ritmo, música tem tudo a ver. E aí vamos pensar se a gente estivesse dançando um forró. O forró tem uma batida, né? Tem um ritmo. E você pode não conhecer a letra da música, mas se você sabe dançar forró, você vai conseguir dançar aquela música. Né? Então você está lá, ou enfim, aprendendo forró e naquele ritmo. De repente começam algumas batidas desencontradas, né? Entra um samba no meio do forró, ou as batidas desencontradas. Você tem que parar, né? De dançar, ouvir que som é esse, o que está tocando, imaginar como você vai dançar para depois dançar. Né? Isso gera um desgaste muito maior. Então, quando a criança não sabe o que vai acontecer com ela, quando o bebê não sabe ainda o que vai acontecer com ele na sequência, quando aquilo não é familiar para ele, ele tem um gasto de energia, uma preocupação, uma tensão, uma ansiedade para saber como vai ser aquilo, se ele está correndo perigo ou não, se aquilo é seguro ou não. Né? Então, é mais ou menos isso. Se a gente já conhece a melodia, se aquilo é rotineiro para a gente, se aquilo já é familiar para a gente, aquilo não vai despertar nenhuma insegurança e eu vou fazer aquilo. Agora, se aquilo é desconhecido, aquilo vai gerar um desgaste, uma ansiedade muito grande no bebê. Então, por isso, temos que ter cuidado com a rotina deles. E se sair dessa rotina, tudo bem, mas que a gente explique para eles que hoje a gente está na casa da vovó, a gente não tem aqui aquela musiquinha, aquele seu paninho, mas a gente vai adaptar com outra coisa. Né? Então, que a gente faça isso por eles. É uma associação que a gente pode fazer com a vida, né? Se a gente já conhece, ela nos é familiar, fica muito mais fácil de viver. Eu ia falar sobre a flexibilidade da criança de 1 ano e meio. A partir de 1 ano e meio até os 7 anos, eles vivem no ritmo da natureza, né? E esse ritmo é flexível. A gente não pode viver como um escravo do ritmo. Ele tem que fazer sentido para aquela família. Né? Ele tem que ser prazeroso para aquela família. E aí, gente, esse ritmo de viver, ele vai sendo gravado. Né? A criança aprende, o bebê, a criança, ele vai aprendendo a viver de uma forma mais organizada. E isso reverbera para tudo que ele for fazer, né? Ele se torna no futuro um adulto mais organizado internamente, né? Menos ansioso, com certeza. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E se a gente for olhar, né, para como nós fomos criados, e com televisão, né, que é um dos organizadores muito grande, e a gente poder fazer isso para os nossos filhos hoje, no sentido de organizar o ritmo da vida deles, junto com o ritmo da natureza, de sol, da lua, eles crescem muito mais vitalizados, muito mais fortes, muito mais confiantes, para encarar aí os desafios da vida. Eles têm menos desgaste emocional. E aí libera o corpinho deles para se desenvolver também.
né? Então, um bebê que tem muito desgaste para viver no dia a dia, não sei se vai acontecer isso, se vai acontecer aquilo, ele gasta muita energia. E aí, quando ele vai dormir, ele não dorme porque chegou o horário dele dormir, ele dorme porque ele desmaiou. Isso é importante a gente pensar também, porque tem muitos pais que pensam que o bebê tem que estar cansado para dormir, né? Não, deixa ele cansar, porque aí depois ele dorme. Não é bem assim. Um bebê cansado, ele desmaia, né? Ele apaga. E o dormir é um ciclo, né? Ah, tá chegando o final do dia, a energia tá baixando, então eu vou fazer o ritmo do sono para esse bebê, para o meu filho dormir. Agora, se eu vou cansar esse bebê, vou cansar essa criança, ele vai apagar. E se a gente pensar que é um corpo que está se desenvolvendo de uma forma enorme, que precisa de muita energia para se desenvolver, para terminar de formar os órgãos e tudo, um corpo cansado tende a não se recuperar. Ele precisa primeiro se recuperar para depois se desenvolver. Né? Um bebê que dorme descansado, ele vai para a parte de desenvolvimento direto, ele não precisa só se recuperar de uma exaustão que aconteceu com ele. Né? Então, se a gente percebe que está chegando no horário do sono, a gente ajuda para que ele durma, e esse conceito de cansar o bebê, cansar a criança para dormir, não é adequado por longos períodos. Você vai numa festa, aconteceu, perfeito, tudo bem. Mas que a gente fazer isso na nossa casa todos os dias não é saudável para o bebê, é muito estressante, a criança acorda super cansada no dia seguinte e irritada. Então, faz mal para a saúde mental desse bebê e dessa mãe que vai aguentar uma criança estressada ali. Então, dúvidas? Perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Obrigada, Débora, pela presença. Obrigada mesmo. Débora, depois eu gravo a musiquinha de acordar e posto lá no grupo. Você falou que tem a musiquinha do sono. Depois eu posto Obrigada, Amanda, eu quero muito. Adorei tudo, Camila, obrigada. Obrigada a você, Amanda, pela presença. Mais alguém, gente? Quer falar alguma coisa? Quanto tempo nós temos, Amanda? A gente está se aproximando de uma horinha de aula, né? Então, normalmente a gente faz esse tempo de uma hora. A gente vai deixar para quem chegou depois, eu vi que algumas mães chegaram já para o finalzinho. A Camila está gravando a aula, a gente vai colocar lá no grupo, desde o comecinho, para quem chegou depois poder assistir. E aí, se aparecer alguma dúvida, os contatos da Camila estão lá também no grupo, e aí vocês conseguem falar com ela, né? Caso às vezes surja uma questão aí depois, ou então quer falar de um assunto um pouco mais específico, né? Então. Sim, sim. Eu vou ler um texto curto, e aí a gente finaliza. Pode ser? Pode. Vamos lá. Talvez aquilo que o ser humano tenha a revelar seja formado na infância e ele passe o resto da vida tentando expressá-lo. Da Barbara Hepworth. Vou ler de novo. Talvez aquilo que o ser humano tenha a revelar seja formado na infância e ele passe o resto da vida tentando expressá-lo. De 0 a 3 anos, gente, a primeiríssima infância, ela é constituinte para o ser humano.
né? É a base do castelo, é a base de tudo. Então, se a gente tem essa base forte, segura, forma-se um ser humano muito mais autônomo no futuro, com menos questões emocionais para serem resolvidas. Até porque a gente não lembra conscientemente da nossa primeira infância, dos nossos 0 a 3, até né, algumas pessoas lembram depois dos 3 anos, de 0 a 3 é muito difícil lembrar. E aí isso tudo reverbera, essas questões que nós vivemos do 0 a 3 reverbera para sempre na nossa vida. E fica difícil tratar isso porque a gente não lembra. Né? Então, tenhamos cuidado e responsabilidade com esses bebês que estão nos nossos braços, né? Para que lá no futuro eles sofram menos. Eu tenho um outro texto, mas é um pouquinho maior, eu posto lá no grupo esse outro texto. Bom, é isso, gente. Eu estou à disposição. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta no privado, vou deixar os meus contatos, se quiserem me procurar. Muito obrigada por me ouvirem. Eu, de coração, espero ter sido útil para vocês e ter contribuído. Muito obrigada, Amanda, pelo convite. E eu que te agradeço, Camila. Obrigada por estar aqui com a gente. É sempre muito bom a participação também de outros profissionais para agregar aqui, né? Hoje foi um pouquinho diferente, que a gente não teve a vivência corporal, mas também é importante que a gente tenha informação, né? Para ajudar no nosso dia a dia. Deixa o espaço aberto também para as mães que estão aqui. A gente sempre deixa, né, para sugerir temas que vocês queiram que a gente aborde aqui também nos nossos bate-papos. E a gente segue também nos próximos dias com as vivências dançantes. É isso aí. E Amanda, tem um montão de música que a Natália me ensinou que eu te compartilho para você compartilhar com elas aí no dia a dia. Gravadinhas, eu só te mando. Tá bom? Perfeito, perfeito. A maioria que eu sei é de lá também, da Casa Ângela, que eles estimulam muito isso, é muito gostoso. Isso mesmo. Tá bom. Obrigada, então, Camila. Obrigada às mães que estavam aqui hoje presentes também. Muito obrigada a todas. Um beijo.